Alô, galera! Mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios KCB para todo o Brasil. Olha só, galera, é o seguinte, tem histórias aqui para contar diretamente dos estúdios KCB. Cara, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Pequeno assim, na idade, né? Tinha por volta de uns 7 anos, né? E ali no interior chamado Riacho Fundo. Só que era no Piauí, esse interior era do Piauí, entendeu? E ali, a gente era umas crianças ali, né, que gostava de brincar muito. Cara, se tem uma coisa que eu fiz na minha vida, foi brincar. São 15 horas e 50 minutos, cara, e eu inventando essas histórias aqui. Na verdade, eu não estou inventando, foi caso que aconteceu de verdade. Olha só, morava naquele interior chamado Riacho Fundo. Fica mais ou menos uns 30 km, 35. Acho que dá uns 30 km de União. Não sei se dá isso tudo não, mas dá mais ou menos isso aí. Nessa faixa aí. Entre 20 e 25 km, 30. Acho que não dá nem isso não. Então, eu era na idade de 7 anos ali. E o dono das terras lá, né? Todos sabem das histórias aí que eu já contei no passado. Ali as pessoas, a gente morava na terra de um camarada lá. E esse cara, a gente, pra nós era a única mansão que tinha lá naquele interior, era aquela fazenda lá, né? E eu lembro que eu e meus primos, a gente só via lá, entendeu? Não era pequeno, não trabalhava nada. Então nessa faixa etária de entre 5, 6, 7, 8 anos, cara, nossa convivência foi lá, né? Até os 13 anos, mais ou menos, até os 12 anos, né? E eu lembro que a gente ficava lá, só aprontando lá, né? E eu lembro que esse comerciante comprou uma caminhonete, entendeu? Comprou uma caminhonete, uma rural, velha, aquelas rural, né? Naquele tempo era nova e era bonita demais, linda demais, cara. Eu lembro que a gente só vinha empurrando essa caminhonete, né? Quando era assim que ele comprou ela, porque a bicha não pegava de jeito nenhum. Quando pegava, a gente pulava em cima e andava nela naquele interior, juntamente com ele. Ele gostava muito da gente, né? A gente fazia as coisas pra ele lá, é óbvio que ele ia gostar de nós. Voltando a falar do que eu ia falar, entendeu? E eu lembro que esse comerciante lá, né? Chegou o final de semana e disse, sábado que vem a gente vai pra uma festa. Vou levar todo mundo em cima da caminhonete. Beleza. Aí a gente ficou alegre, a gente nem pediu pros nossos pais. Cara, a menina era vadia demais, não era vadia demais. Aí chegou no dia, todo mundo se arrumou ali e a gente pulou nessa caminhonete, hein? Tiramos esse forró. Entendeu? Cara, essas coisas acontecem comigo, velho. Eu vou até beber água aqui, que eu tenho que beber bastante água, viu? E eu lembro, cara, perdão. É cada história, cara, que acontece comigo. Foi no mesmo local que a gente conseguiu pegar aquela comida lá pra comer, que a gente tava morto de fome. Isso mais ou menos uns 15 anos depois. Não isso tudo não, uns 10 anos depois. Né? Que eu gravei aquele outro vídeo falando da comida que a gente pegou lá naquele forró, que a gente tava com tanta fome, eu e um colega meu, que a gente pegou as panelas do cara lá e levamos pra comer. Tá lá em outro vídeo, entendeu? Eu falo dessa história aí, né? Que a gente pegou o vídeo, na verdade a comida dos caras lá, né? Mas foi só a sobra, a gente não fez mal nenhum a ninguém, jamais a gente ia fazer isso, né? Voltando a falar aqui do que aconteceu naquela festa. Beleza, eu e meus primos, tudo animado ali, fomos pra essa festa, né? Nessa caminhonete do nosso patrão. Aí chegamos lá, eu lembro que eu ficava perto da caminhonete, né? Querendo ser que a gente tinha chegado lá, né? A gente chegou lá, naquela festa lá, e eu era pequeno, nós tínhamos acesso livre, como eu tinha 7 anos, 8 anos, a gente tinha acesso livre à festa, né? Só quem pagava eram as pessoas maiores, né? Então nós tínhamos acesso, eu e meus primos, a gente ficava entrando, saindo, mas eu ficava perto sempre da caminhonete, entendeu? E eu lembro, que naquele dia, entendeu? O Tony Cunha, entendeu? Ele era mais duro do que eu. Eu lembro que ele entrou no forró lá e começou a dançar com uma menina lá, né? Com as meninas lá. Aí 8 anos, talvez eu tinha uns 8 anos e ele tinha uns 7, entendeu? E eu lembro que o Tony Cunha dançando lá com as meninas, naquele forró, né? E eu olhando, mas assim mesmo ainda arrumei uma menina pra... Depois 8 anos já dançava já na festa. Lá no Piauí ninguém perdoa não, a criança já nasce dançando, como diz, né? As meninas pequenininhas já sabem dançar, e os meninos do mesmo jeito. Então, olha só. O que aconteceu? Cara, eu dancei com a menina lá,
Uma menina magrinha, eu lembro, cara. Magrinha, coitadinha, feinha também. E eu feinho, mas eu tava pra desaparecer do tempo, né? Eu era tão magro que quando eu corria, né? O vento me carregava. Cara, eu não sei se aquele menino tinha um rapazinho maior do que eu, um pouquinho magrinho, só me encarando, olhando pra mim, de vez em quando me empurrava lá no meio, lá, né? Eu digo, rapaz, esse menino caçando conversa comigo. Aí, beleza. Aí a gente voltou pra fora lá, eu fui pra perto da caminhonete de novo, eu e meu primo, entendeu? Cara, essas coisas assim só sobram pra mim. Eu nunca vi na vida. Aí esse cara, esse meu moleque maior do que eu, tava eu e o Tony Cunha, lá perto da caminhonete, né? Tipo assim, um monte de gente assim, e esses meninos lá no meio. Aí juntou bem uns 10 meninos ao redor nosso, né? Ao redor da gente. Aí eu digo, cara, o que eles querem? Que esse menino... Cara, os meninos queriam era bater em nós, entendeu? Aí o menino pegou e empurrou o Tony Cunha. Aí disse mesmo assim, ó, se bota. Quando dizia se bota, era pra cair na porrada, né? Rapaz, deu logo um tapa no pé da orelha do Tony Cunha, o Tony Cunha correu, ficou só eu no meio dos meninos. Rapaz, aí os meninos puxaram pra cima de mim, eu dei logo uma pesada, não derrubei. Rapaz, não sei onde é que eu arrumei tanta força. Só sobrava pra mim. Aí derrubei um, consegui derrubar um. Só que caiu uns 3 em cima de mim. Cara, veio um, me deu-lhe um murro no pé do olho aqui, ó. No pé da orelha e no olho. Você que pegou a orelha e o olho no mesmo tempo. Meu amigo, aí não prestou mais não, né? Seu filho da... Rapaz, eu xinguei todo mundo, tinha uma pedra desse tamanho assim, que era pequenininha, mas pra mim era grande naquela época, bicho. Rapaz, foi um murro seguro que o cara me deu, viu? O moleque tinha uns 9 anos. Rapaz, peguei aquela pedra, bicho. E o moleque, ó, na hora que me deu esse murro aqui, não ficou um, entendeu? Eu já peguei logo a pedra no chão e saí correndo atrás desse moleque na festa toda. Rodei por todos os lados, o moleque sumiu, cara. E passei a noite caçando esse moleque o resto do tempo que ele tava lá, né? A noite não, que a gente não ficou até tarde. E o olhão começou a... Parece aquelas esporadas de marimbondo, você já viu? Eu já levei uma esporada de marimbondo aqui no beijo, no dia de uma festa que tinha no interior. Depois eu vou contar sobre isso aí. Cara, esse moleque sumiu da festa, cara. Entendeu? Acho que ele foi embora. Porque eu não achei esse moleque. Eu fiquei, foi horas atrás. Cara, quando eu me lembro dessa história, dá vontade de sorrir demais, bicho. Aí quem ficou com o murro no pé da orelha foi eu, meu amigo. E o olho inchado, mas eu também tava com... Rapaz, se eu pego aquele moleque, bicho, e eu caçando, perguntando um e outro, cadê aquele menino magro que tinha... E eu olhava pra um lado, olhava pro outro, acho que esse moleque, bicho, ele me viu, cara. Não é possível, não é possível. Essa foi minha história lá do interior lá, cara. No mesmo local onde a gente conseguiu pegar comida lá pra comer, que a gente tava morrendo de fome. Valeu, KCB Vídeos.